TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, a gente começa o Especial Mulher agora aqui na TV Fortaleza, canal 7.2, a TV da Câmara Municipal. E hoje aqui no programa eu vou falar sobre saúde da mulher. Vou receber a doutora Jovita Veras, que é cirurgiã vascular. Doutora, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Prazer é todo meu. Sempre bom conversar sobre a saúde de nós mulheres. Eu queria começar falando, no nosso programa de hoje, sobre o lipedema. O que é exatamente para as mulheres entenderem em casa? Pronto, o lipedema, ele é uma doença muito pouco conhecida, pouco divulgada e também muito pouco diagnosticada. Ele consiste em quê? É o acúmulo de gordura, só que não é uma gordura normal, ela é uma gordura defeituosa, inflamada, nas pernas e que acomete principalmente as mulheres. Principalmente as mulheres, mas os homens também têm incidência dessa gordura nos membros? É extremamente raro nos homens, geralmente acomete aqueles homens que têm algum distúrbio hormonal. Doutora, qual é a causa dessa, é uma doença, né? Qual é a causa dessa doença? Isso, ela é uma doença crônica, é uma doença genética, não se sabe ainda o que é que causa esse problema, né? Ainda está em investigação, em estudo, mas a gente sabe que tem influência hormonal, genética e também algumas alterações microvasculares. Eu estava vendo aqui, que tem um estudo da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, que diz que essa condição, ela acomete 11% das mulheres. E ela se desenvolve alguns estágios da vida na adolescência, na puberdade, na gravidez e na menopausa. Tem alguma relação principal com essas fases da vida? Exatamente. O lipedema, assim, as mulheres elas não nascem com lipedema, elas nascem com alguma alteração genética que podem predispor a esse acúmulo de gordura, a formar o lipedema, a ter lipedema. Mas esse desenvolvimento dessas gorduras, eles acontecem justamente em alguns períodos da vida da mulher, como a puberdade, como você falou, a gravidez, a menopausa, ou algum outro período, por exemplo, de algum estresse, alguma mudança do estilo de vida. Geralmente acontece nesses momentos, por isso que acha-se que haja realmente uma influência hormonal. Até porque a gente estava falando aqui, a puberdade é uma fase, que os hormônios estão sofrendo por várias modificações. Na gravidez, então, nem se fala, doutora? E na menopausa também. Então, tem uma ligação com a questão hormonal. Tem sim, com certeza. Estão sendo realizados vários estudos no mundo inteiro para tentar entender melhor essa doença que é o lipedema. Como é que a paciente entende, se realmente, por exemplo, a paciente que está um pouquinho acima do peso, ela entende que aquilo ali é em decorrência do lipedema ou não, é por conta da gordura dela mesmo localizada do corpo? Pronto, ótima pergunta. O lipedema ele é muito confundido com obesidade. Todo mundo confunde. Quando a mulher vai no médico se queixando daquela gordura diferente nas pernas, muitos colegas que não conhecem ainda o problema falam que é normal, que é da genética, que é aquilo mesmo e não fazem o diagnóstico. E na verdade, essa gordura, como eu falei no início, é uma gordura anormal, é uma gordura inflamada. Então, o principal sintoma de quem tem lipedema é um aumento da sensibilidade nas pernas. Essa mulher ela sente dor ao toque. Então, é muito comum, quando está na fase principalmente mais inflamada, de sentir dor ao tocar. Eu, como cirurgiã vascular, diagnostico muito exatamente por conta dos exames que a gente faz de ultrassom Doppler. A paciente fica em pé, certo. A gente vai apertando a perna das mulheres durante o exame de ultrassom Doppler e a mulher que sente dor ao toque, aí esse apertinho durante o exame, é uma mulher que provavelmente tem lipedema. Porque se for a gordura normal, doutora, ela não vai sentir dor, Ela não dói, gordura normal não dói. Entendi. Aí ela pode sentir o quê com esse acúmulo de gordura nos membros? É mais nas pernas, no braço, como é? Geralmente é nas pernas, existem algumas regiões específicas, tem os tipos de lipedema, tem mulheres que têm essa gordura mais no quadril, outras só na coxa, tem algumas mulheres que acomete coxa e perna também. E o braço, ele está envolvido no lipedema em mais ou menos 30% dos casos. Nem todo mundo tem lipedema nos braços, nos membros inferiores. Isso. Uma outra coisa, uma queixa muito frequente das mulheres com lipedema
é que elas sempre acham que tem dois corpos, que é uma pessoa da cintura para cima e outra da cintura para baixo. É muito comum a gente ver mulheres com lipedema com o braço sequinho, né? Magrinha, mas com a perna grande, com a perna bem realmente bem diferente, bem desproporcional ao corpo dessa mulher. Isso é bacana você lembrar, doutora. Inclusive tem até umas imagens que a gente vai soltar aqui no programa de alguns casos, né, que foram enviados aqui pela assessoria da doutora, exatamente sobre isso, né? Tem algumas mulheres que quando de repente ela está sentada, ela é magrinha e tal, isso. E não é nem a gordura do corpo mesmo, é por conta dessa inflamação do lipedema, é por conta, né, desse acúmulo anormal de gordura, que também causa outra forma fácil de diagnosticar o lipedema, é que essa gordura anormal, ela é resistente à dieta e à atividade física. Então são aquelas mulheres que malham bastante, que fazem dieta, que conseguem definir braço e abdômen, mas que não conseguem diminuir o percentual de gordura nas pernas. E nesse caso, doutora, né, qual é a orientação para essa paciente? Vai depender da idade da paciente, porque ela também acomete jovens, acomete mulheres adultas e mulheres idosas? Isso, o ideal é você fazer o diagnóstico mais precoce possível para começar um tratamento, porque essa doença ela vai evoluindo ao longo da vida. Então, a mulher que começou a ter o lipedema na puberdade, ela pode chegar na menopausa num estágio bem avançado, já com uma fibrose do tecido de gordura, já necessitando de um tratamento cirúrgico. Então, nos casos mais avançados, mais graves que precisam, isso, né? Isso, nos casos... feita uma cirurgia de lipoaspiração, só que é uma lipoaspiração, uma técnica diferente, específica para quem tem o lipedema. E doutora, é provável que esse lipedema possa voltar naquela região, daquela mesma paciente, ou não? Um pouco provável? Pode voltar, mas como eu falei, se esse tratamento cirúrgico ele já é feito numa fase mais avançada, onde a mulher já passou pelo período de gravidez, né, de repente até de uma menopausa, é mais difícil de voltar. Entendi. Mas pode acontecer. Pode acontecer, isso, né? E os primeiros sinais, como é que no caso a mãe em casa, com a sua filha ou com ela mesma, o que é que ela percebe que ela pode estar com aquela gordura, não ser uma gordura considerada aquela gordura normal que a gente já conhece, né, do excesso de peso? Pronto, além da dor ao toque, como eu falei, né, desse aumento de sensibilidade nas pernas, há também a formação de hematomas com frequência, são aquelas pacientes que sempre têm algum roxinho e que não sabem onde foi que, se teve algum trauma, alguma pancada, não lembra, mas sempre apresenta vários roxinhos. É uma paciente que também tem uma sensação de peso, de dor cansada. Tem também associação com varizes e vasinhos, pode ter essa associação. Algumas queixam-se de pés frios, mas o mais comum que a gente mais observa é sensibilidade ao toque e a presença dos hematomas, além do acúmulo de gorduras que é visível. Eu queria até tirar uma dúvida aqui minha também, pode ser que seja de alguém de casa. O lipedema, ele está mais associado a mulheres mais baixas ou não? Às vezes o que a gente percebe no nosso olho, né? Que muitas vezes a gente percebe mais com a mulher que é mais baixinha, que é mais evidente. Mas a mulher que tem uma estatura maior, né? Ela também tende a ter, ou não tem nenhuma relação com a altura da mulher nesse caso? Até hoje não se mostrou nenhuma correlação com a altura da mulher e lipedema, não. Certo. Doutora, e você falou do tratamento cirúrgico, né, que nos casos mais complicados, onde a situação está um pouco mais delicada, mas no início do tratamento, né, como é o início do tratamento daquela paciente que está começando e já identificou que tem a doença? Então, o principal para o tratamento é conhecer a doença, saber que realmente existe um problema ali que pode ser cuidado. E por mais que essa gordura ela não saia, ela não seja eliminada através da atividade física e da dieta, os dois estão indicados no tratamento para evitar a evolução para estágios mais avançados e também para diminuir a dor e a presença dos hematomas. Existem vários estudos já comprovando isso. Os pacientes com lipedema que fazem uma dieta, que é uma alimentação anti-inflamatória associada a uma atividade física, elas têm menos hematomas e não tem mais essa dor ao toque, esse aumento de sensibilidade. Além disso, também está indicado a drenagem linfática, também ajuda a melhorar os sintomas do lipedema, e o uso de meias de compressão, só que são meias específicas, é uma meia de terapia plana, uma meia diferente.
qual o profissional, né, o médico, o especialista para identificar o lipedema? Então, hoje o lipedema, ele é uma doença do cirurgião vascular, porque como eu falei, existem também alterações microvasculares. No estágio mais avançado da doença, também pode haver um comprometimento dos vasos linfáticos. Por isso também que a técnica de tratamento cirúrgico, que é a lipoaspiração, ela é uma técnica específica que tem que ser feita por um cirurgião habilitado. Geralmente quem faz é o cirurgião plástico, mas alguns vasculares também realizam esse tipo de cirurgia. Então, assim, essa cirurgia ela tem que ser bem delicada para evitar a destruição dos vasos linfáticos Doutora, nas pernas. Eu vou pedir licença aqui para a gente fazer um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho conversando sobre saúde da mulher. Somos escultura, poesia. Somos couro, moda e gastronomia. Somos algodão, fibras e arte. Somos terra, pessoas e luta. Vento, vela, tela. Fortaleza cria na escassez. Um dragão no mar, um farol que guia. O encontro de culturas. Comércio, troca, intercâmbio. Fortaleza é instigada. É diversa. É grafitada. Pedala, tempera, não para. Se somos cerâmica, é porque também somos mangue e rio. Seco, cheio, arado, argila. Aprendemos a ser resistentes. Ensinamos o mundo a ser resilientes. Assim Fortaleza foi desenhada, com água, sal e luz. Fortaleza é cidade criativa. Fortaleza é cidade mundial do design. Estamos de volta aqui no Especial Mulher na TV Fortaleza, o canal 7.2, e hoje a gente está falando sobre saúde da mulher, né? É um tema muito importante aqui. A gente está falando sobre lipedema, que é uma doença que não é muito conhecida ainda no nosso meio, mas que atinge, que eu estava vendo aqui, doutora, que a estimativa é que em cada 10 mulheres no mundo tem uma doença e aproximadamente 5 milhões devem ter e não sabem. É um dado muito grande, mesmo a gente não conhecendo, né? Isso, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, a estimativa é de 11% das mulheres, mas a gente acredita que seja muito maior do que isso. É muito comum a gente ver assim, no consultório, toda semana eu atendo pacientes com lipedema e que não sabiam que tinham essa condição. E doutora, se você não identificar a doença, né? Isso pode acarretar em algum problema mais sério para a sua saúde, no caso, nas outras áreas da sua saúde? Não, aliás, o problema que mais a gente vê numa paciente com lipedema são distúrbios psicossociais também. A paciente, ela tenta emagrecer, tenta diminuir aquela gordura nas pernas e não consegue, né? Faz atividade física quase que diariamente, uma dieta bem restrita e não consegue praticamente nenhum resultado. Então, isso causa uma angústia e uma ansiedade por parte das pacientes. Então, saber que ela tem essa doença, que tem esse problema, que é resistente à atividade física e à dieta é importante para essa paciente. E claro, se evoluir para um estágio muito avançado, pode inclusive dificultar essa paciente de andar, de se movimentar. Que essa gordura ela pode ficar bem volumosa, que realmente dificulta a pessoa de andar. Inclusive, aqui eu queria chamar a atenção aqui, que a gente fez uma matéria aqui na TV Fortaleza, no consultório da doutora. Eu queria mostrar para vocês agora, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o lipedema.
O acúmulo anormal de gordura nos braços e nas pernas afeta principalmente mulheres e é frequentemente confundido com linfedema, retenção de líquido e obesidade. De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, a condição acomete 11% das mulheres e se desenvolve em alguns estágios da vida, como na puberdade, gravidez e menopausa. O lipedema é uma doença crônica de causas genéticas, hormonal e vascular. A doutora Jovita Veras atende mulheres que apresentam as principais queixas, como dor ao toque nas áreas afetadas, inchaço, sensação de peso e cansaço nas pernas. Segundo a cirurgiã vascular, cerca de 30% das pacientes têm lipedema e nunca ouviram falar no assunto. É uma gordura que dói ao toque, existe esse aumento da sensibilidade. Uma gordura de obesidade simples, ela não dói, certo? Do lipedema ele já dói. É um paciente que tem uma tendência maior a ter hematomas. Então, são aqueles pacientes que sempre têm um roxinho e não sabem de onde é que vem esse roxinho, porque elas têm uma fragilidade capilar mais importante. E também vem junto associado varizes, vasinhos, sensação de peso ao final do dia. Alguns se queixam também de pés frios. O diagnóstico é essencialmente clínico, feito por um especialista em cirurgia vascular. Ele realiza o exame físico, mas também faz exames complementares, como ultrassom da perna, para descartar outras doenças e confirmar o lipedema. A estimativa é que 1 em cada 10 mulheres no mundo tenham a doença. No Brasil, são aproximadamente 5 milhões que provavelmente convivem com lipedema e não sabem. Foi assim com a Liana. Ela procurou a doutora para a retirada de varizes e foi conversando com a especialista que descobriu o lipedema. Quando ela me trouxe o diagnóstico, primeiramente me ajudou a entender a dificuldade de perder a gordura localizada, o meu biotipo também, que fica essa diferença da perda de gordura na parte do tronco para baixo. Mas, ao mesmo tempo, me trouxe a sensação de que eu tinha responsabilidade no tratamento. Hoje, se dedicando ao tratamento, ela já sente uma melhora na qualidade de vida. O tratamento conservador, ele traz muito alívio das dores, muito alívio dos sintomas. É, assim, uma diferença, eu diria, de 80%. Você ainda convive com a dor, ainda existe um incômodo, principalmente no caso de viagens ou períodos mais extensos numa mesma posição. Outros tratamentos incluem cirurgia de lipoaspiração para a retirada da gordura inflamada. Conhecer e entender sobre a doença é fundamental para que as pessoas que apresentam um problema busquem ajuda médica e evitem complicações. Nos casos mais iniciais, a gente geralmente indica um tratamento mais conservador, um tratamento clínico, que ele pode ser feito com atividade física, com dieta anti-inflamatória, uso de meios de compressão e também drenagens linfáticas. Lembrando que a atividade física e dieta não vai diminuir a gordura, mas vai melhorar os sintomas e prevenir a evolução para os estágios mais avançados. Voltando aqui para conversar com a doutora Jovita, eu queria que ela falasse agora sobre o diagnóstico, né? Porque eu acredito que muitas mulheres possam até ter a doença e não sabe como identificar, né? Doutora, como é que é feito o diagnóstico? Existe um exame específico para detectar? O diagnóstico do lipedema, ele é essencialmente clínico, então ele é feito através de critérios clínicos que o médico observa no paciente quando ele examina. É importante também excluir outras doenças, né, como o linfedema, que o linfedema é o acúmulo de linfa, de líquido, não é de gordura, são doenças diferentes que confundem muito também. Existem alguns exames mais específicos para confirmar o lipedema, mas é algo muito recente que ainda está sendo validado. Se eu tenho, né, o lipedema, eu já sei que eu tenho a doença. Se eu mudar a minha qualidade de vida, meus hábitos, né, a minha alimentação, deixar de ser uma pessoa sedentária e passar a caminhar mais, fazer alguma atividade física que dê prazer, isso pode ajudar no tratamento também, doutora, dependendo do estágio, né, da doença? Isso. Com a atividade física, a dieta, a drenagem linfática e o uso das meias de compressão, o que é que vai fazer? Vai evitar a evolução para estágios mais avançados e vai te dar qualidade de vida. O paciente com lipedema não vai sentir a dor ao toque, não vai ter os hematomas com frequência, não vai ter a sensação de peso, de dor cansada nas pernas
Então, melhora os sintomas de quem tem lipedema e evita a evolução para estágios mais avançados. Lembrando que esse tratamento conservador, que é o tratamento clínico, ele não vai modificar a circunferência nem o aspecto das pernas de quem tem lipedema, para tirar a gordura só através de cirurgia. Entendi. Doutora, e a gente falou aqui que às vezes a sensação de quem tem a doença, né? Pode ser aquela coisa da perna pesada, dolorido, com certeza deve dificuldade para andar. Existe alguma medicação que a senhora passa no seu consultório em que melhora a qualidade de vida dessas pacientes? Sim, existem algumas medicações que a gente pode prescrever para aliviar esses sintomas de dor cansada e de inchaço, além também do uso das meias de compressão. Também vão ajudar bastante. As meias, né? Isso. O tratamento adequado, também descobrir o quanto mais rápido possível. O quanto mais precoce, melhor, porque aí a gente evita, como eu falei, aquele estágio. Existem vários estágios. O estágio inicial ele é muito difícil da gente diagnosticar, até para o médico é difícil. Que se confunde, né, doutora? Acredito que se confunda, isso. Né? E você olhando para a paciente, você não vê tantos depósitos de gordura. E principalmente na paciente que já tem um estilo de vida mais saudável. Então, é difícil, num estágio bem inicial, a gente fazer esse diagnóstico. Geralmente, nós médicos identificamos já quando já acontece, já existe um acúmulo maior de gordura. Doutora Juvita, eu quero lhe agradecer pela sua participação aqui no nosso programa. Eu acho que foi assim... É um momento aqui, um bate-papo muito esclarecedor para muitas mulheres que nem sequer conheciam a doença e aquelas que acham que tem, já vão poder procurar um profissional capacitado para fazer o diagnóstico. Muito obrigada. Isso, eu que agradeço a oportunidade e a gente vai trabalhando nessa divulgação desse problema, dessa doença, para conseguir ajudar o maior número de mulheres possível. Agradecer você aqui pela sua companhia e lembrando que o nosso programa é sempre aos sábados, às 7h30 da noite, no canal 7.2, a TV Fortaleza. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.